Uma dúvida muito frequente nos treinamentos de Excel, vou digitar aqui na célula 1, ó, vírgula 5. Então tenho lá, ó, 0,5 na célula A1. Botão direito, formatar células, personalizado. O pessoal pergunta muito qual a diferença da cerquilha e o zero. Por exemplo, cerquilha, vírgula, cerquilha, cerquilha, vai formatar quando tiver aquele algarismo naquela casa. Então, se eu der o OK aqui, ó, continuou vírgula 5, ó, ele até desconsiderou o zero. Então, a cerquilha, ela formata quando tiver 4,55, vai aparecer 4,55. Se eu colocar 4,5, vai aparecer 4,5. Então a cerquilha ela faz quando tiver. Bem assim, ó, se eu colocar cerquilha, ponto, cerquilha, cerquilha. Então aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, quando tiver a partir de 4 casas do lado esquerdo da vírgula, você vai colocar o separador de milhar na terceira casa. Então, ó, isso quando tiver. Então, se eu colocar aqui, ó, 1320,33, ele vai colocar o separador de milhar e a vírgula com 2 casas decimais. Se eu colocar 1320,4, ele vai deixar só com uma casa decimal. Se eu colocar 20,4, ele não coloca lá o separador de milhar. Então, a cerquilha, ela formata quando o algarismo existir. Quando não existir, ele não formata. O zero, ele representa qualquer número. Então, eu vou colocar qualquer número, qualquer algarismo. 0,1, 2, 3, 4. Ó. Então, estou colocando ó, qualquer algarismo, não importa o algarismo que venha depois da vírgula. Se tiver ou não, ele vai usar o formato de 4 casas decimais, diferente da cerquilha. Ó. Olha aí, tá vendo aí? Ó? Se eu colocar 0, vai aparecer o quê? 4 casas decimais, diferente da cerquilha. Se eu vier aqui antes da vírgula, personalizado tipo, digitar 4 zeros antes da vírgula, independente de existir ou não, ele vai colocar 4 casas antes da vírgula, 4 casas depois da vírgula, independente de existir ou não. Então, se eu vier aqui digitar 4,5, ele vai obrigatoriamente colocar 4 casas antes da vírgula, 4 casas depois da vírgula. O que é que eu falo? A dica é você olhar a barra de fórmulas para saber o que tem na célula, o conteúdo dela. A maneira como você visualiza é a maneira como foi formatado. Se eu vier aqui, ó, personalizado de novo, colocar um separador de milhar depois do terceiro zero aqui da esquerda, da vírgula, o zero ele obriga, beleza? Então, independente de ter ou não, ele vai usar aquele formato. Isso pode valer, inclusive, quando você tem aqueles CPF. CPF é uma coisa do Brasil. Então, ó, você pode colocar 00, o que você quiser que ele considere como texto. Esse ponto aqui, ó, eu quero que ele considere como texto. Coloca ele entre aspas duplas, ó. Certinho? Então, o que você quiser que ele considere como texto, você coloca entre aspas duplas. Então, aqui a pessoa vai digitar o CPF dela, ó, 999 999 999 traço 88, ó. E aí tá lá a formatação de CPF. O que tem na célula é isso aqui, o que ele mostra conforme tiver formatado. Ah, eu trabalho com óculos. Quero aqui uma formatação que apareça sempre sem óculos, ó. Sem óculos.
Esse sem óculos aqui para ele é texto, porque eu digitei sem óculos. Se eu vier aqui fazer uma conta com isso, igual a isso, vezes 2, vai ser a nova meta, dá um erro. Por quê? Porque ele não consegue multiplicar textos. Qual é a dica? Botão direito, formatar células, personalizado. E aí eu vou aqui, ó, tipo. Eu vou digitar o que aqui no tipo? Vou digitar o número 0, ó. Tô dizendo para ele qualquer número, espaço entre aspas duplas, você coloca o texto que você quiser. Então, entre aspas duplas, estou colocando a palavra óculos. Então, qualquer número que o usuário colocar aqui, vai ter a palavra óculos, 0, espaço, óculos, entre aspas. Dá o ok, ó. Vou digitar 100. Ele tá lá na célula, só o número 100. Posso até fazer contas agora com essa célula, porém ele está mostrando 100 óculos. Se eu vier aqui agora e multiplicar por 2, funciona. Por quê? Porque ele está enxergando o número. Se eu copiar o formato, página inicial, pincel de formatação, ó, então consigo fazer uma operação, porque aqui ele está enxergando como número. Ok, e o texto que está lá é da formatação. Essa mesma dica vale para o Power BI. Página inicial, inserir dados. Vou digitar aqui, ó, o número 0,5. E aqui embaixo eu vou digitar o número 1230. Ó. Carregar. Se você clicar aqui na letra O, coluna 1, para selecionar a coluna 1, e vier em formato, ainda nessa versão não tem a opção de formatação personalizada. O resumo aqui, eu já vou tirar a soma, que eu não quero que ele some isso daqui, não resumir. Mas não tem, ó, o formato personalizado ainda aqui. Arquivo, opções e opções. Por aqui dá para você alterar várias configurações que ele coloca aqui para você, inclusive essa de formatação. Eu vou usar o padrão dele. Criei aqui uma tabela. Nessa tabela eu coloquei aqui a coluna 1. Então, você vem aqui no terceiro ícone, exibição de modelo, ó, coluna 1 selecionada, formato, você escolhe personalizar. Quando você vai fazer a formatação no Power BI, nessa configuração, você coloca o formato americano. E a maneira que ele vai exibir é o idioma desse Power BI, ó. Então, eu acabei de colocar aqui, ó, essa formatação aqui, personalizada, ó. Formato personalizado, essa formatação. Quando vier aqui e olhar aqui na tabela, ó, ele colocou o separador de milhar com 2 casas decimais. Essas 2 casas decimais a gente configurou com 0. Então, independente de ter ou não, ele vai mostrar. E se eu colocar mais 2 zeros? O 0 é independente de existir ou não, não é isso? Eu estou obrigando a, quando ele mostrar esse número, ele mostrar com 4 casas decimais. Ó. E aí vai. Mesma lógica. Se eu colocar aqui, ó, em vez de cerquilha, se eu colocar 0,00 antes, ó, estou dizendo para ele, independente de ter ou não algarismo, você vai fazer o formato de milhar, tá? Ó. Olha lá como é que ficou, ó. Então essa lógica vale também no Power BI. Aqui você tem que ver a versão que você está utilizando e se ele está configurado como, se a formatação aqui é lógica americana ou não. Esse daqui, a lógica dele tá americano. Ok, people, mas o que importa é quando ele mostra conforme você está utilizando o Power BI. Aqui ele está em português.
Beleza? Excelente, everybody. A diferença do zero e da cerquilha, que muita gente pergunta. O detalhe das aspas duplas também é a mesma lógica que se eu acrescentar um texto depois da formatação, tipo a palavra óculos entre aspas duplas, e olhar lá o que ele faz na tabela, ó, ele vai colocar a mesma formatação com a palavra óculos no final. Então, que é um texto incluso na sua formatação, usa aspas duplas, que aqui também funciona no Power BI. Ah, Léo, eu consigo me especializar mais em Power BI? Coloca aqui no Google, ó, Power BI das Galáxias, espaço Hotmart, clica lá no link, você vai ver o meu treinamento, tá? O meu currículo, são 25 horas de gravação, dividido em 21 módulos, tá? Eu ensino aqui na Impacta São Paulo há mais de 17 anos, na Unifor, sou DBA Oracle e especialista em Microsoft desde o Excel 2000. Nesse treinamento você vai aprender desde o basicão até técnicas mais específicas, tá? Que vale linguagem M, ó, que vale muito, muito a pena aprender Power BI da forma correta. Então, primeiro você vai fazer o ETL básico, depois o ETL avançado, depois o DAX, depois o modelo de dados, depois as visualizações e as publicações. Aqui eu conecto até com o Google Sheets, ó, forms do Google, muito legal isso daqui, tá? Tá muito legal. E aí quando você clicar aqui em ir para o carrinho, digita lá o cupom que te dá 50% de desconto. Aí aqui você aprende na sua velocidade e no seu tempo. Então tem muito aluno que quer aprender Power BI para ontem, mas não está com esse tempo todo disponível. Então o cupom de desconto é BI_Galáxias. Meu WhatsApp é 11 96992 5327. Clica lá em aplicar, ele vai te dar 50% de desconto, ó. Imediatamente as prestações caem para R$ 91,42, tá? O que eu mais recebo em sala de aula é a queixa do aluno dizer: Léo, fiz 2, 3 treinamentos de Power BI e o professor não falou esses detalhes todo. Realmente eu comento que é muito válido você aprender da forma correta. É um treinamento que a gente ministra aqui em São Paulo há muito tempo. Eu ministro tanto na Impacta como na Unifor há muito tempo, então isso está disponível agora para vocês pela Hotmart. Tem outra possibilidade, Léo? Treinamento ao vivo com você? Tem. Se você vier aqui no Google e digitar Educação Continuada Unifor, vai aparecer aqui, ó, o link Educação Continuada Unifor, e aí tem lá o meu treinamento de Power BI. Tá? São 40 horas aulas, é ao vivo online comigo. As aulas ficam gravadas para o aluno poder rever quantas vezes quiser, tá? O que ele aprendeu lá no ao vivo, tirando as dúvidas ao vivo comigo. O valor do treinamento é apenas R$ 625, fora os descontos que a Unifor te dá. Se você clicar lá em corpo docente, vai mostrar algumas empresas que eu já ministrei aqui em São Paulo. E conteúdo programático é o mesmo conteúdo que eu ensino aqui em São Paulo na Impacta. Tem até mais detalhes aqui, tá? Ó, tem até um pouco aqui de linguagem M, então vale a pena, tá? Também é outra opção de você aprender. Ah, Léo, e o Power BI das Galáxias? O Power BI das Galáxias tem 40% a mais de conteúdo. Então tem desde o basicão até 40% a mais de conteúdo. People, estamos aí, everybody. Show!